remissão ela é obtida mediante decisão judicial. O que ocorre na prática é que o preso trabalha ou estuda, em seguida o diretor do presídio envia para o juiz da execução penal um atestado de horas trabalhadas ou de horas estudadas, e o juiz da execução penal, após ouvir o Ministério Público e a defesa, decide concedendo a remissão, declarando aqueles dias remidos. Então, se o preso, por exemplo, trabalhou 90 dias, o juiz vai remir 3 por 1. Então, ele vai fazer a remissão de 30 dias em relação aos 90 dias trabalhados. E quanto aos estudos, é uma regra diferente, e aí não vamos tratar dessa regra agora, quanto à conclusão de estudos, ou aquela previsão bem complexa em relação à remissão pela leitura. Em outro momento faremos vídeos para tratar especificamente de cada situação. Mas nesse momento, basta saber que os dias são remidos em decorrência do trabalho, do estudo, da leitura, e o juiz decide sobre essa remissão. Não havendo recurso, ocorreria uma coisa julgada quanto a essa decisão? Isso se tornaria um direito adquirido, aqueles dias remidos entrariam como direito adquirido na esfera jurídica daquele condenado, daquele preso? Esse é um tema muito importante. Isso daqui tem forte ligação, portanto, com o artigo 127 da Lei de Execução Penal. O artigo 127 hoje prevê que, em caso de falta grave, o juiz pode revogar até 1/3 dos dias remidos. Ou seja, se aquele preso praticou uma falta grave, o juiz pode decretar a perda de até, é o máximo, portanto, até 1/3 dos dias remidos por aquele preso. E durante muito tempo teve um debate muito forte sobre esse artigo 127. No início ele previa a perda integral dos dias remidos. Imagine, o preso trabalhou durante muito tempo, de repente ele pratica uma falta grave, de repente ele foge, por exemplo, e aí, com o reconhecimento da falta grave, o juiz decretava a perda integral, portanto, de todos aqueles dias que ele trabalhou, de todos aqueles dias que ele estudou. No caso, era mais aplicado em relação ao trabalho. E aí, essa perda integral em relação ao trabalho, vejam que é algo muito significativo. O preso trabalhou, de repente, por um erro, ele perdia todos os dias remidos, e aquela expectativa de conseguir a progressão de regime, conseguir o livramento condicional na próxima semana, ou o fim da pena na próxima semana, já é algo que é adiado por muito tempo, porque aqueles dias remidos passam a ser revogados, perdidos, desconsiderados em sua pena. Atualmente, a jurisprudência é no sentido de que essa perda de até 1/3 dos dias remidos, que está no artigo 127 da LEP, é possível e não viola a Constituição, não ofende coisa julgada, não ofende direito adquirido. E temos até a súmula vinculante número 9 do STF. Essa súmula vinculante número 9 do STF fala que o disposto no artigo 127 da Lei 7.210 de 1984, a Lei de Execução Penal, foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Essa previsão da súmula vinculante número 9 do STF dizia respeito, ela está valendo ainda, mas diz respeito à previsão anterior do artigo 127, quando havia a perda integral. Portanto, é algo que eu sempre falo. Se naquele momento o STF falou que foi recepcionado pela Constituição, é compatível com a Constituição a perda integral dos dias remidos, que não há ofensa à coisa julgada, não há ofensa a direito adquirido, quem dirá hoje em que há a perda unicamente de até 1/3 dos dias remidos? Dificilmente esse entendimento jurisprudencial vai ser alterado, dificilmente o STF, ainda mais com a atual composição, vai alterar esse entendimento e dizer que a perda de até 1/3 dos dias remidos é incompatível com a Constituição Federal. Eu acredito que isso não vai acontecer.